quero acompanhar. 1 João, capítulo 2, 12 a 17. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar ao mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Bem, Pai querido, nós te louvamos por esta noite. Somos agradecidos a Ti pela Tua palavra. Ela demonstra o cuidado do Senhor para conosco, o amor do Senhor para conosco, em nos alertar também, ó Deus, as necessidades de nos guardarmos deste mundo. Que o Senhor abençoe esse tempo que vamos estudar a Tua palavra. Fale conosco e nos abençoe mais uma vez. Oramos confiados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós já temos estudado há algumas semanas o livro de 1 João. O livro de 1 João, trazendo esse tema, certeza da salvação. Ele foi escrito para que aqueles que creram, eles pudessem estar firmes na sua fé, guardando-se na certeza baseada em alguns pontos que nós temos dito. João vai deixar bem claro que essa certeza, ela não era simplesmente algo inconstante, inconsistente, mas ela tinha principalmente esses 3 tópicos que nós temos mostrado como base. Eu não posso dizer que eu sou salvo, eu não posso dizer que eu sou filho de Deus, que eu sou de Deus, se eu não atentar para a questão destas provas. Então é como se nós tivéssemos que fazer um exame, e esse exame, ele passa por uma prova doutrinária, uma prova social e uma prova moral. Prova doutrinária: eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu sou salvo, desde que eu creia, desde que eu tenha essa fé em Jesus. 1 João 2, 22, 23 diz que quem é o mentiroso senão aquele que nega Jesus? Então não adianta nada eu dizer que eu sou de Deus se eu nego algo como básico, que é Jesus Cristo. Essa doutrina, como as demais doutrinas bíblicas, eu sou de Deus à medida em que eu creio na palavra. Muitas pessoas hoje falam, não, eu sou crente, mas a Bíblia é só uns pedaços lá que a gente acredita. Isso não é ser cristão, isso não é ser filho de Deus. A segunda prova, chamamos de prova social, é o amor. Ninguém pode dizer, eu creio, eu sou filho de Deus, e não consegue demonstrar amor ao seu irmão. É uma prova muito dura, e nós o tempo todo somos exercitados, né? Nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos aprender a amar as pessoas, e ter todo o cuidado, né, para demonstrar esse amor. A essência da salvação é o amor de Jesus por nós, e nós demonstramos que somos salvos quando nós temos amor aos nossos irmãos. Nós somos conhecidos como os discípulos quando nós temos esse amor uns aos outros. E a terceira prova, a prova que chamamos de prova moral, a obediência a Deus. 1 João 2,4 diz:
Aquele que diz eu conheço e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1, 6. Então, irmãos, nós percebemos que João, ele repete sem ser repetitivo. Em muitos momentos ele vai voltar a um assunto desse e sempre firmando aqueles irmãos, para que eles pudessem estar certos da sua salvação. Eles creram e agora João quer que eles sejam firmes naquilo que eles creem. E nós vemos muito na palavra de Deus, né, esse cuidado de Deus para conosco. Todos os alertas, eles não são algo que vem para nos punir, mas é prova da misericórdia de Deus, né? Quantas vezes Deus nos alerta, e é exatamente como um pai faz com seu filho: cuidado menino, não passa ali, você vai cair, faça isso, ande assim. A gente vê esse cuidado de Deus para conosco o tempo todo. E como nós dissemos, esse livro foi escolhido exatamente por ter muito a ver com o nosso tema, que é a família de Deus. Então nós somos a família de Deus, uma família, nós somos irmãos uns dos outros, e nós temos esse Pai, que é o nosso Deus. E na leitura de hoje nós vimos, né, várias vezes Deus nos chamar de filhinhos, colocando o seu cuidado, o seu carinho para conosco. Então nós temos duas partes aqui nessa mensagem. 1 João capítulo 2, nós percebemos de 12 a 14 uma parte, e depois de 15 a 17. Primeiro uma palavra de encorajamento, depois de falar sobre os perigos, de falar sobre a necessidade do arrependimento, de falar sobre o pecado daquele povo, nós vemos aqui uma palavra de encorajamento, de incentivo. O que nós temos em Cristo, o que nós somos em Cristo. Então ele fala sobre o perdão, sobre o conhecimento de Deus, sobre a força que nós temos em Deus. Depois a segunda parte, já uma advertência muito oportuna, dizendo que nós não devemos amar o mundo. E ele é claro quando diz: ou amamos o mundo ou amamos a Deus. Ou somos atraídos pelo mundo, o pecado, ou somos atraídos por Deus e a santidade. Ou nós nos rendemos àquilo que é transitório, ou nós buscamos o que é eterno. Então são duas mensagens que nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois temas aqui. Primeiro, a palavra de encorajamento, o que temos em Cristo. Antes de entrar nos versículos, a gente percebe aqui alguns termos: filhinhos, pais, jovens, e é preciso entender que aqui não há um consenso, né? O que seriam esses filhinhos, jovens, pais? Alguns entendem que está falando sobre maturidade espiritual, mais novos na fé, os mais antigos, mas dá a entender que é algo relacionado à faixa etária. Talvez não 3 faixas, mas a faixa dos mais novos e a faixa dos mais velhos. Mas independente do que seja, está falando a nós. Nós somos o filhinho, nós somos os jovens, né? Todos jovens, nós somos os pais, nós somos esses, e o que é dito aqui se encaixa a cada um de nós como crentes. Então João fala sobre 3 preciosas bênçãos que nós temos como cristãos, como filhos de Deus. A primeira é o perdão. Versículo 12: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Palavras de encorajamento. Você ouvindo de Jesus, Jesus está dizendo: vocês são perdoados, vocês não carregam o peso do pecado, vocês podem entregar esse pecado nas minhas mãos. Quando o termo diz aqui por causa do meu nome, né, por causa do seu nome, por causa do nome de Jesus, nós já falamos algumas vezes sobre isso. Não é questão mágica, né? O nome de Jesus há poder. Não é o nome no sentido, é que quando se fala o nome, está contido aqui a natureza da obra que esse nome carrega. E
O que significa isso? Toda a obra de Jesus em se encarnar, sofrer, morrer, ressuscitar, isso é o nome de Jesus. Então nós somos perdoados em o nome de Jesus. Nós somos perdoados porque Jesus se encarnou, porque Jesus sem pecado morreu numa cruz, nos salvou, Ele ressuscitou. É uma palavra de encorajamento a cada um de nós. Por mais que nós já passamos por dificuldades, por mais que nós já tenhamos errado, e quantas vezes nós erramos, mas esse pecado, ele não vai nos acompanhar. Nós podemos confessar e ter o perdão de Jesus. A segunda palavra aqui, uma bênção preciosa que nós temos em Jesus, e é o encorajamento para nós, é o conhecimento de Deus. Por 3 vezes aparece a palavra conhecimento. 2:13 aparece: eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Depois no versículo 14, novamente aparece: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E há uma repetição quase igual ao versículo 13, quando diz: pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então é uma sequência. No nome de Jesus eu tenho perdão, e por Jesus eu tenho acesso ao conhecimento, acesso a Deus. O incentivo é que nós, como cristãos, somos os verdadeiros conhecedores, que temos conhecimento. Isso é muito oportuno para falar naquela época, porque lá existia os tal de gnósticos, né? De gnósticos que nós temos falado algumas vezes sobre eles. Eles achavam-se os conhecedores, tanto eles valorizavam a mente, que eles acreditavam que a mente era mais importante que o corpo. O corpo podia pecar, o corpo podia fazer qualquer coisa com o corpo, mas a mente, ela purificava todas as coisas, a mente era o principal. Eles não conheciam nada, eles não conheciam Jesus, eles não conheciam a Deus. E quando nós falamos conhecimento, essa palavra aqui aparece, né? Vocês conhecem, é a palavra de intimidade, irmãos. Conhecer alguém é ter intimidade com alguém. Exatamente essa proximidade que Deus se revela a nós. Nós temos esse conhecimento de Deus, nós temos vida por intermédio desse conhecimento, desse relacionamento. Temos o perdão e também temos o conhecimento de Deus. O conhecimento é a própria essência da nossa vida. Nós somos conhecidos. Em muitas passagens aparece, né? Ele conhece, Ele nos conhece. Ele conhece, ou seja, Ele cuida, Ele nos abraça. E nós conhecemos a Deus. A terceira bênção é que o cristão tem força vitoriosa contra o maligno. Então nós percebemos que, como cristãos, nós temos o perdão, o conhecimento de Deus e a vitória sobre o maligno. Jovens, versículo 13 e 14: eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Aqui dá uma mensagem, né? Sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, tendes vencido o maligno. Então, quais são as 3 bênçãos? Encorajamento para nós, alegria. Nós temos o perdão, nós temos o conhecimento de Deus e nós temos a vitória sobre o maligno. Nós temos essa força que vem de Deus. É interessante que aqui não fala: jovens, vocês são fortes porque vocês são jovens. Por que os jovens aqui são chamados de fortes? Porque a palavra de Deus permanece em vós. São fortes para vencer o maligno. Não são fortes para conquistar esse mundo, ou uma força para se sobrepor aos outros, mas é uma força na vitória contra o inimigo. Essa força que vence o maligno. Tendes vencido. Não está dizendo que vocês vão vencer futuramente.
já é uma prática. Ou seja, nós temos como promessa, como bênção de Deus para a nossa vida, uma vida não mais na prática do pecado, que é a característica dos filhos do diabo, né? Daqueles que não têm a Deus, mas uma vida de liberdade sobre o maligno. E aí o tema maligno se encaixa perfeitamente com a sequência, que ele vai falar: não ameis ao mundo. Nós temos vitória sobre o maligno, sobre o mundo que jaz em trevas. E aí a gente percebe então essa ligação, partindo da palavra de encorajamento, da lembrança, né, de que nós somos abençoados, temos perdão, temos conhecimento de Deus, temos força, para uma advertência: não amar o mundo. Não amar o mundo. É uma característica do verdadeiro crente conhecer a Deus, e uma característica do verdadeiro crente não amar ao mundo. A gente percebe aqui que há uma forma de contradição, né? Enquanto eu devo amar a Deus, devo amar ao meu próximo, eu devo também odiar, mas não odiar a Deus ou ao meu próximo, eu devo odiar ao mundo. Isso é algo que se liga perfeitamente, uma coisa na outra. 3 motivos aqui aparecem também nessa sequência, pelos quais nós não devemos amar o mundo. E a gente percebe que, primeiro, é essa incompatibilidade, né, do mundo, ou seja, do amor ao mundo com o amor a Deus. Versículo 15, 2,15: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É bem claro aqui: se você amar ao mundo, você não tem o amor do Pai, você não ama ao Pai, você não consegue amar ao mesmo tempo a Deus e ao mundo. Ou você ama ao mundo e aborrece a Deus, ou você ama a Deus e aborrece ao mundo. Isso fica tão claro, irmãos. O inimigo tenta nos convencer de que a gente pode sim amar a Deus um período, né? Ou domingo, ou em alguns momentos do nosso dia. Aí depois vamos dar uma amadinha aqui nesse mundo, depois eu volto para Deus. Essa é a característica do inimigo. Ele quer confundir. Ele é mentiroso. E a quem ele convence desta mentira, ele simplesmente cativa alguém para o mundo e não para Deus. Deve ficar bem claro, irmãos, eu creio que todos nós sabemos de que mundo está se falando aqui, mas a Bíblia aparece mundo em 3 momentos, em 3 situações. Primeiro, o mundo físico, o universo. Deus criou o mundo. Então esse é um tipo de mundo que aparece na Bíblia. Um outro tipo, o mundo humano, humanidade, porque Deus amou o mundo. Que mundo que Ele amou? As pessoas, a humanidade. E o mundo, no terceiro lugar, o mundo sistema, o mundo inimigo de Deus. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Então são 3 situações. Ou seja, nós amamos o mundo, o universo físico, no sentido de que nós devemos preservar, devemos cuidar. Nós amamos o mundo, como Deus amou o mundo, entregou o seu Filho por ele, nós amamos as pessoas. Mas nós somos chamados aqui para não amar o mundo. Que mundo estamos hoje, irmãos? Que mundo esquisito. Que mundo ardil. Que mundo cheio de armadilhas. A gente percebe que ele, cada vez mais, esse mundo, né, tem formas de tentar cativar as pessoas. O sistema do mundo está ficando muito aperfeiçoado. Claro que as coisas de Deus também, irmãos. Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. A Bíblia, falando desse mundo
desse mundo, cosmos, sociedade pagã, falsos valores, falsos deuses, sistema de Satanás, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. É aqui no próprio 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus chamou o diabo de príncipe deste mundo. Que mundo que era? Ele é o líder dos seus anjos maus, das hostes, das potestades. O diabo, ele é príncipe desse mundo, a organização dos seus espíritos maus, trabalhando, influenciando o mundo. Então, irmãos, não é fácil não. A gente não pode simplesmente ignorar esse sistema mau que ocorre. A Bíblia diz que nós devemos orar, que nós devemos nos curvar diante de Deus, lutando, né, contra toda esses principados e potestades, buscando se revestir de toda a armadura de Deus, né, para ficar firmes contra as ciladas do inimigo. E nós vivemos nesse mundo. O que o mundo quer fazer conosco, irmãos? Quer mundanizar. Já ouviram essa palavra, né? Mundanismo? Como que isso acontece? Acontece aos poucos. Aos poucos. Primeiro, o mundo tenta fazer amizade conosco. Não é assim que acontece com uma má influência? E a Bíblia diz em Tiago 4,4 que nós devemos tomar cuidado com isso, que a amizade do mundo é inimizade para com Deus. Tiago 4,4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E às vezes alguma pessoa fala: mas eu tenho amizade, aquela pessoa lá não presta não, mas eu não sou influenciado, eu só tenho uma amizade. Ou seja, eu não tenho um casamento, eu não estou ligado a ele. Muitos têm essa amizade com o mundo, né? Não, eu sou simpático, eu quero ser simpático, até para cativar as pessoas para a igreja, né? Eu sou assim, igualzão, né? Legalzão com o mundo. A amizade com o mundo é inimizade. Esses flertezinhos com o mundo é já afastamento de Deus. É interessante nesse texto que a continuação diz que o Espírito tem ciúme com esses que já começam a ter esses amigos. Você já viu aquele amigo que você tem, você vê o seu amigo saindo com outro amigo, você fala: peraí, mas aí, e a nossa amizade? Não, eu sou seu amigo, sou do outro também, né? Isso muito acontece com adolescente. A gente às vezes não tem mais isso, né? Mas não pode. Deus é o nosso amigo. Depois dessa amizade começa o próprio amor, né? Depois dos flertes vem o quê? Tem uma paixão. Você começa a ficar apaixonado pelo mundo. O mundo tem muitas luzes que brilham, e brilham os nossos olhos, irmãos. Não podemos dizer que não. Quanto esse mundo tem atrações, e aparentemente não é nada demais, são coisas boas. Deus que criou, né? Deus que criou, mas não é para a gente adorar essas coisas, adorar só a Deus. E aí a gente começa, né, a gastar tempo, amar, e aqui diz: não ameis o mundo. Um terceiro passo é a contaminação com o mundo, e nós devemos nos guardar incontaminado, Tiago 1,27. Depois você começa a se conformar com o mundo, Romanos 12,2. E a Bíblia diz lá: não vos conformeis com esse século. E depois você vai ser condenado com o mundo, 1 Coríntios 11,32, que dá uma mensagem nesses tópicos, né? Nós não estamos lendo, mas é mais ou menos isso que vai acontecendo. É como se fosse uma sequência: amizade, amor, contaminação, conformação e decadência, né? Condenado. E a Bíblia diz que nós não devemos amar ao mundo, mas ser inimigos do mundo. Não devemos nos conformar com esse mundo. E alguém pode dizer: mas eu não estou aí no mundão. Mas a questão do mundo, quando diz aqui não ameis o mundo, é muito mais profundo do que isso.
Nós podemos amar ao mundo sem cometer nenhum ato falho, no sentido de ser visível, de ser condenável ao outro. Nós podemos ter o mundo dentro da nossa própria cabeça, dentro da nossa própria mente. É horrível isso, né? Eu nunca bati em ninguém, nunca matei ninguém. Quantos você já matou aqui na sua cabeça? Eu nunca adulterei. O que você tem feito com a sua mente? E assim, irmãos, o mundo está muito mais próximo do que nós podemos imaginar. O amor, o comprometimento com esse mundo é algo muito sério, né? E nós podemos ver como nós temos que ouvir essa repreensão aqui constantemente. Preciso buscar mais a Deus, amar mais a Deus, e assim eu vou me afastar desse mundo. Então esse tópico diz que o amor mundo compromete o meu amor com Deus, tá? Esse versículo que nós lemos é 2,15. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O segundo lugar aqui diz que nós não devemos amar ao mundo. Por quê? Porque os resultados opostos, por causa dos resultados opostos entre o amor do mundo e o amor do Pai. Nós falamos há pouco. Ou nós amamos o mundo e como resultado nós estamos caindo, nós estamos indo para um lado, para um poço sem fundo. Ou nós amamos a Deus e nós estamos caminhando para a santidade, para a verdade. Eu não devo amar o mundo por causa dos resultados. 2,16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Se eu amar o mundo, eu vou seguir o que procede do mundo. E aqui, irmãos, esse sistema do mundo, ele tem essas três armadilhas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. As duas primeiras são pecados internos e ocultos, e a última é um pecado externo, né? Então, concupiscência da carne, que é algo que ataca de dentro para fora, uma tentação de dentro para fora. Concupiscência dos olhos é algo que ataca de fora para dentro, e soberba da vida é algo explícito, quando nós amamos o mundo no sentido de ser levado por essa soberba aí das selfies. É uma estatística que já morreram mais de 270 pessoas tirando selfie, porque as pessoas vão tipo assim, num lugar assim, né? Aponta aqui, aí tira a selfie perfeita e morre, alto de prédio. Tem gente que já morreu atropelado por trem, que queria tirar uma selfie, na hora que o trem estivesse passando, ela saía do trilho. Aí ficou lá assim, plá. Acredita nisso? Soberba da vida, não ameis ao mundo. Então vamos aqui os 3 pontos. Concupiscência da carne, de dentro para fora. A carne, irmãos, é a condição natural egoísta. Você lembra muito da carne vendo uma criancinha, um nenenzinho, né? Se você fizer qualquer coisa que desagrada aquela criancinha, ela abre a boca, né? Grita e chora muito alto. Não está acontecendo nada, ela não está morrendo, ela não está sentindo uma dor incrível, mas ela está berrando porque algo a incomodou. Nós percebemos que muitas coisas da nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos fazer dessa mesma forma. Ser levado por esses desejos, de dentro para fora. E aí coisas tão boas, tão naturais, como a comida, como dormir, como a vida do casal. Quantas coisas boas que a gente, por amar o mundo demais, a gente faz com que aquilo se torne errado. O comer que não é mal se torna uma idolatria. O beber que não é mal se torna uma bebedice. O sexo uma imoralidade. O sono vira preguiça. Então tanta coisa boa que Deus fez para nós e a gente não
não faz e não age corretamente. A concupiscência dos olhos, eu disse que ataca de dentro para fora. De fora para dentro. Exatamente essa tendência das coisas externas. E o comércio viu muito isso, né? No sentido de colocar propaganda o tempo todo à nossa vista. E essa concupiscência dos olhos é interessante, que você atrai por alguma coisa e de repente você já quer outra, e já quer outra, e assim, esses olhos, né? Algo que nos fazem mal. A gente percebe histórias na Bíblia. Eva caiu quando viu o fruto, Ló quando viu as campinas do Jordão, a mulher de Potifar viu José, Acã viu a capa babilônica, Davi viu Batseba. Cuidado com os olhos, né? Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. E a soberba da vida, quantas vezes nós somos pegos nessa necessidade de contar vantagens, de mostrar que nós somos melhores, que nós somos maiores do que alguém. A palavra soberba, ela está relacionada a uma outra palavra que significa um indivíduo que frequenta o mercado e fala de si mesmo. Aquele que se gaba, né? Imagina alguém que chega lá no mercado e começa a dizer: eu tenho muitos navios, eu tenho muitos funcionários, eu tenho muito dinheiro. E o sujeito não tem nada. Tem gente que faz isso, né? Aí a gente pode pensar: mas eu não faço isso. Mas talvez a gente faz algo parecido, né? Quando a gente mostra algo que não é a nossa realidade, a nossa vida. E a gente tem que tomar muito cuidado, que isso é a própria soberba da vida. Aí eu voltaria a repetir da tal da selfie lá, né? O tanto que às vezes as pessoas têm essa tendência de querer mostrar algumas coisas que fazem parte de algum momento, mas não é a vida das pessoas. Uma forma de ostentar. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós não devemos amar ao mundo. Em primeiro lugar, nós falamos em relação à incompatibilidade entre o amor de Deus e o amor ao mundo. Ou você ama a Deus, ou você ama ao mundo. Em segundo lugar, nós falamos que nós não devemos amar ao mundo pelos resultados opostos entre o amor do mundo e o amor do Pai. Quando eu amo a Deus, eu estou buscando santidade, eu estou buscando um caminho de paz. Quando eu amo ao mundo, eu estou buscando a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Para a gente terminar e concluir, o terceiro lugar é: eu não devo amar ao mundo por causa da transitoriedade do mundo, contrastado com a eternidade daquele que faz a vontade de Deus. Ou eu amo ao mundo e tenho essa vida transitória, passageira, ou eu entendo que eu devo amar a Deus e assim eu vou seguir a vida com Deus. Versículo 17, 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Essa transitoriedade do mundo, ela é muito clara, né, irmãos? Nós podemos entender que todo esse brilho do mundo, todo esse poder do mundo, todo o dinheiro do mundo, tudo isso passa rapidamente. E é triste aquele que ama essas coisas, porque com certeza ele está amando algo que não vai permanecer. Certa vez foi perguntado ao
contador lá do John Rockefeller, é um primeiro bilionário do mundo, quando ele morreu, né? Muito tempo isso, né? Foi perguntado para ele quanto que ele deixou. Quanto que ele deixou? E o contador esperto, não sei se para fugir da pergunta, ele falou: ele deixou tudo. Boa essa resposta, né? Deixou tudo. Que adianta ser o maior bilionário, o primeiro bilionário? É a transitoriedade do mundo, em contraste com a eternidade da vida com Deus. Portanto, a gente deve sempre ver e lembrar que nós devemos viver com os olhos voltados para Deus, né? Lembrando que nós somos forasteiros aqui. E a vontade de Deus é que nós estejamos não vivendo, alimentando desse mundo. Não ameis ao mundo, mas devemos amar e buscar a Deus. A palavra de Deus não é como um alimento que pode ser feito como um restaurante de self-service, né? Que você deve pegar lá o que você quer. Não, eu devo comer aproveitar toda a palavra. Não é um livro que você deve ler só aquilo que você quer. Eu devo ler todo esse livro. Eu estou no mundo, mas o mundo não pode estar em mim. Eu vivo nesse mundo, mas eu não posso amar esse mundo. O reverendo Hernandes gosta de citar a questão de uma canoa, né? A canoa está no rio, ou no mar, ou seja onde for, mas a água do rio não pode estar na canoa. Nós vivemos nesse mundo. Agora, se o mundo entrar em nós, nós vamos afundar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós possamos compreender a importância de amar a Deus. Então, uma palavra para nós hoje é de incentivo. Nós somos perdoados. Nós conhecemos a Deus. Nós temos vitórias sobre o maligno, mas para que isso permaneça, nós devemos buscar esse amor cada vez mais a Jesus. Vencer o mundo, podemos vencer com Jesus. Por maior que seja a armadilha do mundo contra mim e contra você, essa armadilha não prevalecerá, porque nós somos fortes. Como nós temos vencido, nós vamos continuar vencendo. Que nós possamos crer nisso, irmãos. Possamos nos firmar nessa verdade. E que Deus esteja nos abençoando mais e mais. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, nós te louvamos por esse dia. Nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque nós temos a salvação, ó Deus. Porque nós temos o perdão, ó Deus, dos nossos pecados. Pai amado, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender mais e mais a Tua palavra, Deus. Saber que todas as vezes que o Senhor fala conosco, ó Deus, uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, para que possamos realmente praticar a Tua palavra, Deus. Tua palavra que é santa, Tua palavra que é verdadeira, Deus. E obrigado, ó Deus, por mais uma vez o Senhor falar conosco. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e nos fortaleça. Oramos em nome de Jesus. Amém.